Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de HTML5 e nessa aula a gente vai aprender sobre os atributos de ligação entre os inputs e o formulário. Eu já tenho um arquivo e um formulário pronto aqui, então se você quiser pausar essa aula e copiar esse formulário e fazer um arquivo com o mesmo nome, ligação form, você pode. Eu recomendo inclusive que você copie esse formulário para você conseguir acompanhar a aula no seu computador. E o primeiro atributo que a gente vai aprender hoje é o atributo da tag input form. Esse atributo serve para definir que o input faz parte de um formulário, mas você pode só colocar os inputs dentro da tag form. Para que serve esse atributo? Se por algum motivo você precisar fazer uma tag de formulário fora do formulário, desse jeito que eu vou demonstrar agora, por exemplo, eu vou copiar esse label e esse input e colocar aqui fora do formulário, vou mudar aqui para sobrenome. E aqui embaixo também eu vou mudar para sobrenome, copiando, colando, pronto, já está aqui o nosso input fora da tag form. Se você quiser que esse input ainda assim faça parte desse formulário, mesmo não estando dentro por algum motivo que você precisar, você pode botar aqui form e dentro do atributo form você coloca o ID do seu formulário. O nosso formulário aqui ele não tem um ID, então vou adicionar, eu vou adicionar aqui curso, esse vai ser o ID do nosso formulário, e é só adicionar aqui dentro do atributo form, da tag input, curso, e pronto, esse input já faz parte desse formulário. E para demonstrar o funcionamento desse atributo, eu coloquei o método do formulário como get e o target como self, então quando eu enviar isso aqui vai aparecer no link da página. Vamos para o navegador, atualizar. Já está aqui o nosso formulário com o input fora do formulário principal. Eu vou aqui então preencher para demonstrar. Eu vou colocar Carlos, o e-mail como carlos@gmail.com. Mensagem eu vou colocar oi. E no sobrenome eu vou colocar Silva. Agora, quando eu enviar com o botão desse formulário, ele vai enviar junto aqui o sobrenome como Silva. Mesmo com o input estando fora do formulário principal, ele ainda vai enviar porque esse input tem o atributo form com o ID desse formulário. O próximo atributo de ligação entre input e formulário que a gente vai aprender é o atributo form action. Então eu vou colocar aqui nesse input submit form action, que ele serve para definir qual arquivo que as informações vão ser enviadas quando você clicar nesse botão. Uma coisa interessante que você pode fazer com o atributo formAction é criar mais de um botão, ou seja, mais de um input submit. Eu vou duplicar esse aqui então e deixar um deles sem o formAction. Ou seja, você vai ter agora dois botões, vindo aqui no navegador e atualizando. Você pode ver aqui dois botões. Eu vou mudar o valor de um para formAction, só para a gente conseguir diferenciar. Voltando aqui, já está aqui o formAction e o normal. E o que isso faz? Basicamente, quando você clicar nesse botão aqui que tem o formAction, com sei lá, por exemplo, enviar informações, sem os cedilhas, sem os acentos, porque é o nome de um arquivo. Quando você clicar nesse botão, ele vai enviar as informações para esse arquivo. E quando você clicar nesse botão que não tem nenhum atributo formAction, ele vai enviar para o action do próprio form. Ou seja, se você clicar no botão que tem o formAction, ele vai ignorar esse action aqui e vai executar esse action. Agora, se você clicar no botão que não tem nada, ele vai só executar o action do formulário em si. Então você pode criar dois botões diferentes se você quiser enviar as informações para dois lugares diferentes, dependendo do que o usuário precisar. Isso pode ser bem útil em alguns tipos de formulários que você precisa ter destinos diferentes para as informações. De maneira parecida, você pode também criar um botão com um método diferente do método do formulário. Para isso você usa aqui form method. Lembrando aqui que não precisa desse A maiúsculo aqui, eu só coloquei por mania mesmo. Aqui embaixo no form method você pode colocar aqui, por exemplo, post. Como você pode ver, esse último botão aqui, ele tá como post, o método dele, mas o formulário ele é get. Se você lembra bem como funcionam esses dois métodos, você sabe a diferença entre eles. Vamos então demonstrar isso no navegador. Tem os três botões aqui. Eu vou apagar essas informações aqui para facilitar a visualização. Eu vou vir aqui, eu vou colocar Carlos,
carlos@gmail.com, mensagem eu vou colocar oi e no sobrenome eu vou colocar Silva. Agora, se eu clicar no post, as informações não vêm aqui para a barra de pesquisa, elas são mandadas com o método post. Porém, se eu atualizar aqui, isso aqui está falando que a gente vai perder as informações, mas como nossas informações não são realmente importantes, elas não foram realmente enviadas para lugar nenhum, a gente pode só continuar. Eu vou apagar esse hashtag aqui, só para deixar o mais puro possível. Eu vou fazer a mesma coisa de novo, carlos@gmail.com, oi e Silva. E agora, se eu clicar no botão de enviar normal, as informações vêm aqui para cima. Então você pode criar botões diferentes com métodos diferentes. Por exemplo, esse aqui tem o Form Action com outro link, esse aqui tem o enviar e esse aqui tem o post. Esse aqui é enviar get e esse aqui é enviar post. Então você pode criar métodos diferentes em um só formulário. Mas uma coisa é que se você colocar aqui as informações de novo e você enviar pelo Form Action, ele vai tentar ir para o link que está escrito lá. Como esse arquivo não existe, se eu clicar aqui, ele vai dar um erro. Mas você pode ver aqui que ele tentou ir para o arquivo que a gente escreveu. Então, dependendo dos botões que você criar com os métodos e o atributo action, ele tem destinos diferentes. O próximo atributo que a gente vai aprender é o atributo form enc-type, e ele basicamente serve para definir o tipo de encriptação, ou seja, como a página vai esconder as informações antes de enviá-las. Também é utilizado no input, submit, eu vou colocar aqui no primeiro porque ele estava vazio, então vamos a ele. E tem 3 tipos de encriptação. A primeira é application/xwww-form URL encoded, que vai codificar todos os caracteres antes de enviar, ou seja, vai tornar eles ilegíveis por terceiros e que torna tudo mais seguro. O segundo método é o multipart/formData, que codifica também os arquivos que foram enviados pelo formulário, ou seja, se tiver algum input de arquivo aqui, ele também vai codificar o arquivo. E o terceiro método de encriptamento que a gente tem é o text plain, que não vai codificar as informações e vai só mandá-las em forma de texto. Essa terceira opção é altamente não recomendada por conta da sua óbvia falta de segurança. Ela não esconde as informações antes de enviar, ela só envia. E o último atributo que a gente vai aprender hoje é o atributo form noValidate. Eu vou escrever ele aqui, form noValidate, que ele serve para definir que o input de envio não vai validar as informações antes delas serem enviadas. Você pode usar da mesma maneira dos outros form method e form action, criar um input só para isso. Ou seja, quando você clicar nesse botão, eu vou até abrir aqui no navegador para você ver. Vamos voltar para o nosso arquivo. Quando você clicar no último botão, eu vou mudar o nome dele para facilitar a visualização, vai ser noValidate. Esse aqui a gente não precisa. Eu vou salvar. E aqui, como você pode ver, esse botão noValidate, quando você clicar nele, as informações não vão ser validadas. Porém, se você clicar em qualquer um dos outros, ela vai ser validada, inclusive no principal, porque o padrão dos formulários é validar as informações. Então, recapitulando, os métodos form method, form noValidate e form action e form enc-type vão ignorar os métodos da tag form. Por exemplo, o método aqui é get, porém, se eu clicar nesse input que tem o método post, ele vai ignorar esse método e vai executar o método que tiver no input. Então você pode usar isso de várias maneiras, dependendo do que você precisar. E esses são todos os atributos de ligação entre inputs e formulário no HTML. Por essa aula é isso, e até a próxima aula.